Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o público que nos acompanha pela tribuna, TV Câmara, e aos vereadores dessa casa. Agradeço a presença do diretor-presidente da DAI S.A., Eduardo Palhares, e sua equipe técnica. Hoje realizamos a segunda reunião pública para discutir as alterações e próximos passos do plano diretor. O tema de hoje é relacionado ao abastecimento da água, proteção dos mananciais e o tratamento de efluentes. Temos que destacar que, com o aumento da densidade populacional dos últimos anos em nossa cidade, as fontes de água disponíveis estão se mostrando insuficientes para atender com segurança a nossa população. As mudanças climáticas de forma acelerada na população, as mudanças climáticas que estão contribuindo para que os ciclos hidrológicos sofram variações importantes, gerando épocas de seca e cheias de imprevisíveis. Todos nós sabemos que são necessárias grandes obras, quando o assunto é abastecimento público de água e macrodrenagem para mitigar os efeitos da água pluviais. São investimentos pesados que o Tesouro Municipal às vezes não tem condição, que fica entre 200 e 300 milhões. É preciso que os demais entes da federação e até mesmo a iniciativa privada participe através de parcerias e cofinanciamentos. A proteção dos mananciais também são medidas importantes, em especial para as cidades que captam água e Jussante de Jundiaí, e para a manutenção da qualidade ambiental em nossa região. Por essa razão, não podemos errar no planejamento, pois a escassez de água é um problema crônico que comete a maior parte das cidades brasileiras. Jundiaí sempre esteve na vanguarda quanto o assunto é água e saneamento básico. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, ouvindo a DAI sobre o planejamento, os planos e diretrizes para garantir que essa tradição seja mantida e, consequentemente, que as futuras gerações possam usufruir da nossa cidade com qualidade de vida. Os vereadores dessa casa têm atuado incansavelmente debatendo os problemas da cidade com a população, propondo soluções, fiscalizando, cobrando o Estado e a União. A formação desta comissão é um passo importante para garantir que todos os ritos sejam cumpridos e que seja dada ampla publicidade nos trabalhos da revisão do plano diretor. Por isso, optamos por realizar reuniões abertas, transmitidas ao vivo pela TV e redes sociais, algo inédito em nosso município. Cada vereador dessa Casa Legislativa tem debatido, ouvido e, acima de tudo, mostrado seu comprometimento com a população jundiaense e as futuras gerações. É preciso que essa instituição seja valorizada no cumprimento de suas atribuições constitucionais. Gostaria aqui de ressaltar os integrantes desta comissão: Antônio Carlos Albino, Douglas Medeiros, Cristiano Lopes, Ed Carlos Vieira, Marcelo Gastaldo, Márcio Cabeleireiro, Rafael Antonucci, Romildo Antônio, Valdecir Vilar Mateus, Roberto Conde, Rogério Ricardo. Esta casa está comprometida com nossa cidade e preocupada com o tema da água, e como ela está inserida no contexto desta revisão. Registro aqui a presença dos vereadores Paulo Astarra, Douglas Medeiro, Vilar de Mateus, Delano e também Marcelo Gastaldo. E aproveito aqui para convidar a compor a mesa o diretor-presidente da DAI, Eduardo Palhares. Registro também que a reunião aberta está sendo transmitida pelo site da Câmara Municipal, pelo YouTube da Câmara e também pelo Facebook. Qualquer sugestões, críticas, elogios, que faça diretamente ligado ao gabinete dos vereadores. Algumas pessoas
perguntam por que às vezes o Facebook não tem tanta resposta tão rápida, até porque o Facebook, neste momento, está sendo utilizado para dar mais amplitude e visibilidade na transparência desta reunião. Então, a gente pede àquelas pessoas que queiram então fazer as suas sugestões, que encaminhem diretamente aos vereadores, ao e-mail dos vereadores, para que a gente possa dar resposta o mais rápido possível. Eu passo aqui a palavra, então, ao gestor da unidade do DAI, Eduardo Palhares, para que possa fazer a sua esclarecimento e explanação, e de antemão já te agradeço, Dudu, pela sua participação, de ter aceito o convite aqui dos vereadores, para nos ajudar nas ideias e naquilo que o DAI hoje pensa em relação à proposta da atualização do plano diretor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, aos vereadores em especial. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que nós moramos numa região onde nós sempre temos que estar preocupados com os nossos recursos hídricos, né? Nós sabemos que nós temos como mãe o rio Jundiaí-Mirim, que nos consegue fornecer de 80% a 85% da água necessária nas épocas de chuva, porém que quando nós chegamos na intersafra, quando faltam as chuvas, nós às vezes não conseguimos tirar 15%, 20%, 25% para o abastecimento. Então, entendemos, e esse foi um estudo feito nos últimos anos, por todos que passaram pela DAI, pelos prefeitos, onde nós sabíamos que seria muito importante nós termos reservação de água bruta, como também a reservação de água tratada. Sob esse aspecto, o município caminhou muito. Se nós formos analisar Jundiaí, sob o aspecto populacional, e um comparativo com 5.500 municípios que nós temos no nosso país, nós vamos ver que o Jundiaí realmente tem uma situação privilegiada. Mas, mesmo assim, nós temos que estar enxergando e focando pelo menos 30, 40 anos à frente. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando desde 1º de janeiro de 2017, para que possamos mostrar e dar à população não só algumas obras e serviços a curto prazo, mas dentro de um planejamento a médio e longo prazo também. Essa foi a ideia e boa parte desse processo veio justamente do desenho do próprio plano de governo do prefeito Luiz Fernando Machado, e que nós fomos tirando da frente algumas dificuldades, e eu vou mostrar esses projetos para vocês, eu vou falar desses projetos para vocês agora, para que pudéssemos, enfim, caminhar já com algumas situações que nós já vivemos, às vezes, há 15, 20, 25 ou até 30 anos, né? Porque nós sabemos que boa parte da nossa cidade consegue abrir uma torneira e a água sai. Consegue dar uma descarga e ela resolveu o problema dela. Mas nós ainda temos uma parcela da nossa sociedade, da nossa população, que não o consegue. E nós tivemos, num passado não muito longínquo, a necessidade das pessoas se estabelecerem, porque pagavam aluguel ou porque queriam algum lugar para morar, e elas foram para algumas áreas mais longínquas. E essas áreas foram habitadas, e hoje algumas delas ainda funcionam com fossa e com o poço. Então, realmente, não é uma condição. E, às vezes, a fossa e o poço, um do lado do outro, né? Causando um problema maior ainda. E se nós falarmos de saneamento, como nós estamos falando em saúde, necessariamente, e um estudo da ONU diz que a cada R$1 que você investe na água, no saneamento, você está economizando de R$3 a R$4, então é um número bastante importante na saúde, e acho que nós temos que estar falando disso. E eu fico à vontade para saber de você, se eu começo já a falar dos projetos, ou se eu vou ser perguntado alguma coisa, se vocês querem alguma diretriz para falar nesse sentido. Seguindo aqui o ritual da primeira que nós já fizemos, a gente prefere que faça a explanação geral e depois, no final, a gente abre a pergunta e para um bate-papo mesmo com os vereadores, até porque hoje o público não pode participar, como seguindo aqui o regimento interno da casa, é uma reunião da comissão, mas a gente faz a transmissão para dar mais transparência àquilo que está sendo discutido.
Então, Eduardo, você pode fazer a sua explanação e, no final, ou em algum momento, se os vereadores achar que é o momento para fazer algum questionamento, se você achar que pode ser, fica dessa forma assim combinado. Não tenho dificuldade nenhuma. Inclusive, se os vereadores quiserem fazer a intervenção durante a minha fala, para questionar, para que depois não fique ao longo do nosso diálogo algo que fique perdido, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, ok? Eu falei no início, de reservação de água bruta e reservação de água tratada, né? Nós já concluímos 4 licitações, estamos concluindo a 5ª agora, de 5 reservatórios. Um reservatório que vai ser feito na ETA, em Agabaú, né? Então, esse processo todo de licitação, eles passam... Nós temos dificuldades, né, hoje de fazer licitação, porque nem sempre você consegue concluí-la no prazo correto, da maneira, e nós temos tido sucesso. Se você tem um bom termo de referência, você consegue chegar ao que você precisa. Então, nós temos um reservatório que, nos próximos 30, 40 dias, começa a ser construído, um na ETA, em Agabaú, outro no Jardim Carlos Gomes, outro no SECAP, outro no Fazenda Grande, e uma reforma do R13 no Distrito Industrial, na Avenida das Indústrias, que vai atender Tulipas e toda aquela região também das indústrias. Então, um investimento de R$ 17.790.000, onde nós temos uma contrapartida. Por falar nesses reservatórios, nós ainda temos outros 3 reservatórios que nós vamos fazer com recursos próprios, mas nós ainda não temos planejado a época, porque nós vamos depender da nossa arrecadação de 19 e de 20 para estar startando. Os projetos executivos já estarão prontos, porém, anunciar a obra só quando nós tivermos recursos para isso. Essas obras que eu falei agora, os primeiros reservatórios, são por conta do dinheiro do Fundo de Garantia, do PAC, Fundo de Garantia, então eles já estão reservados e nós podemos começar as obras imediatamente. No que diz respeito aos outros 3 reservatórios, nós ainda vamos formatar e colocar a população. Os outros 3 são em Voturucaia, Jardim do Lago e Água Fria. Então, são os 3 que nós vamos ainda colocar, mas pretendemos construir nesse mandato. Eu acho que será possível construir nesse mandato. Não fica uma data determinada, mas também seriam importantíssimos. Quando nós falamos em reservação de água tratada, tem alguns dados que, às vezes, nós não levamos em consideração, mas são dados importantíssimos. Nós temos hoje, na cidade de Jundiaí, aproximadamente 1.800 quilômetros de redes de água e adutoras. Se nós juntarmos um cano ao outro, nós vamos chegar na Bahia, para frente de Salvador. Quer dizer, nós temos uma cidade de água aqui embaixo. E a gente sabe como é difícil, às vezes, fazer a manutenção de tudo isso. O esgoto não é diferente, são 900 quilômetros, dá para ir até Florianópolis. Então, entre interceptores e redes de esgoto, que também causam problemas, e nós temos uma manutenção para fazer. E, eventualmente, em relação à água, quando, eventualmente, tem um problema com uma adutora, determinados bairros você é obrigado a fechar o acesso da água para consertar, para poder fazer aquilo que você precisa fazer. E se você tem uma reservação mais próxima, que você pode utilizar essa reservação com esses reservatórios, você até pode fazer e a população não sentir. Então, a intenção no aumento de reservação de água tratada é dar essa tranquilidade também. E quanto mais água tratada você puder ter reservado, é sempre melhor. Eu acho que esse é sempre um detalhe muito importante. Nós estaremos passando aos senhores vereadores de todas as obras que nós vamos fazer agora, através do prefeito Luiz Fernando Machado, o início dessas obras, e até gostaríamos, sim, que a população, vocês e a população, pudessem acompanhar conosco. É importante que as pessoas saibam por onde andam o planejamento, que não é um planejamento estratégico, mas um planejamento muito bem direcionado para que nós possamos ter água tratada também na sua reservação. Eu queria mudar agora para esgoto e falar de um outro financiamento também assinado do PAC-AGU, que estava dentro de uma condição onde eles estavam prontos, já com os projetos executivos, todos eles prontos, mas que não conseguia se dialogar com a Caixa Econômica ou com o Ministério da Cidade,
no sentido de trazê-lo, né? Nós procuramos algumas fontes, tivemos sucesso, mostramos as dificuldades, né? E sempre pela ordem, até porque é assim que nós sempre fizemos, o ideal é sempre bom você levar primeiro o esgoto para depois você levar água. Quando você leva a água primeiro, você tem um crescimento, se não controlado, mais desordenado ainda, né? Então, nesse sentido. E esse projeto do PAC, do PAC OGU, em primeiro lugar, o primeiro que eu falei do Fundo de Garantia, você retorna e paga ao longo de alguns anos. Esse daqui já não. Esse aqui, apesar do valor estabelecido ser um valor fixo, que talvez nós tenhamos que complementá-lo, você não tem evolução dele. Você, pura e simplesmente, você utiliza, fica como um dinheiro ao fundo perdido para o município. Então, é algo bastante interessante. Nós estamos falando de 24.117.000, que nós acreditamos que, com os projetos executivos da licitação, em função de ter 3, 4 anos, nós teremos um valor avolumado um pouco em cima disso, mas também não é tão grande, porque, hoje em dia, principalmente no que tange o aspecto de infraestrutura, nós temos, dentro da DAI, presenciado e participado de algumas situações onde o valor de mão de obra vem caindo, que isso é muito possível, talvez porque as empresas não tenham tantas obras assim, mas ela vem caindo sobre esse aspecto, né? Então, nós estamos falando de rede coletoras, nós estamos falando de estações elevatórias, nós estamos falando de obras nesse sentido. Eu tenho aqui, bairro a bairro, se você me permite, eu gostaria de estar falando para que as pessoas, ou região, para as pessoas possam entender. Bairro do Poste, um valor de 4.600.000. Eu vou falar números redondos, me permita, para não estar, né? 4.691.000 reais, onde nós temos 3,5 km de interceptores, né? E também temos mais 6 km de redes coletoras. Então, nós estamos falando, por exemplo, vou citar os bairros: Santo Expedito, Acerola, Água Viva, Bem Viver, Serra Azul, enfim, nós temos também, esses bairros vão ser, nessa região do bairro do Poste, nós vamos poder levar água, esgoto e deixar uma situação dessa população. Eu só queria ressaltar que nós solicitamos outro dia e conversamos com a Promotoria Pública, com o Dr. Batalini, porque nós temos algumas resoluções antigas que, eventualmente, as pessoas precisam ter água e esgoto para construir. Normalmente seria assim. E nós temos hoje um processo de regularização fundiária. Então, dentro desse processo de regularização fundiária, fique claro para toda a população, os bairros que nós vamos citar agora para levar água e esgoto, se não houver um início, pelo menos, do processo de regularização junto à Prefeitura do município de Jundiaí, nós não estamos autorizados a levar água e esgoto, mesmo que a água e o esgoto possam estar passando na frente. E nós temos hoje, dentro da Prefeitura, já há alguns anos nós estamos trabalhando isso, em primeiro porque há um interesse das pessoas regularizarem fundiariamente onde moram, para valorizar a sua casa e para poderem fazer um projeto completo. Segundo, que a Prefeitura está à disposição para que isso ocorra também. Fornecimento de diretrizes ou de redes coletoras ou de distribuição de água internamente, a DAI faz graciosamente e pode acompanhar também, no caso específico, o andamento dessas obras. Nós não temos dificuldades. Não me parece que tenhamos muitos locais ainda onde não tenham iniciado esses processos de regularização, mas fica também travado aí, se não tiver iniciado, se não houver interesse da população em regularizar, nós também não podemos levar. Me parece algo bastante sensato e é assim que eu acho que deve acontecer mesmo. O segundo que eu tenho a citar aqui é o Traviú, uma obra de 4.427.000, com 2,1 km de interceptores, 4,4 de redes coletoras, 1,5 km de linha de recalque, a elevatória, uma estação elevatória de esgoto, né? Então, o Traviú também é um bairro que há muito tempo nós estamos falando nisso e que nós precisamos levar. Nós estamos fazendo um reforço de esgoto na região do Novo Horizonte, porque houve um adensamento, o vetor oeste é o vetor de crescimento, de fato, da cidade. Então, nós temos 3,1 km, né, também do PAC OGU, onde o esgoto que está chegando, ele precisa ser
de uma forma mais ampla, com tubulações maiores, levado até a estação. Então, na chegada dele, nós também estamos proporcionando isso na região do Novo Horizonte. Região de esgoto também do Castanho e Santa Gertrudes, 3.504.000, com 3,9 quilômetros de interceptores e 6 quilômetros de redes internas, e dentro de um contexto, para mim, a atingir. Aí nós estamos falando, né, da região toda, do Castanho e Santa Gertrudes, que também ainda não tem acesso ao esgoto. Uma outra região é do Terra Nova, então, que fica na frente das Casas Bahia, lá para cima, são 4.100 metros de interceptores e 1,1 quilômetro de rede coletoras, um total de 3.433.000 metros. Vocês estão vendo por aqui que aquilo que eu disse no início é realmente aquelas regiões mais afastadas, é aquelas que ficaram para trás, e elas, no percentual de água e esgoto, nós somos uma média de 2% do que não foi atingido. Atingir 90%, 92%, 95%, foi sempre uma luta, e essa era uma luta também que nós tínhamos, e agora nós vamos poder concretizar. Nós temos também São José da Pedra Santa, né, com uma obra de 5.900.000, 5,1 quilômetros de recalque, uma estação elevatória. E essas são obras todas, então, que nós já temos projetos executivos, estamos licitando, e nós deveremos estar no primeiro semestre de 2019, essas já vão iniciar agora, essas daqui no primeiro semestre de 2019, elas, dentro de uma programação normal, estarão todas iniciadas, né? Lembrando apenas que nós estamos numa fase de aprendizado da empresa, onde nós licitávamos pela 8666 e hoje nós estamos licitando pela 13303. Então, é um processo de aprendizagem dos nossos servidores, dentro de uma condição onde nós estamos nos esmerando, e obtendo conhecimento e contratando pessoas que possam nos ajudar a fazer da melhor forma possível, até porque o próprio Tribunal de Contas do Estado nunca auditou ou nunca realmente avaliou as contas de uma estatal, então o tribunal também está aprendendo esse processo, mas nós não temos dúvidas nenhuma que nós vamos ter competência, e o nosso grupo de trabalhadores e servidores lá estão próximos a isso. Um outro financiamento... Poderia fazer uma consideração ainda nesse tema? Eu acho Pode, que, sim. Como vai estar colocando alguns investimentos nessas regiões já citadas por você, ali na região do Rio Acima, ainda também tem uma área que não tem nem o abastecimento da água, nem o esgoto, que é o Bosque do Pinheirinho, que é uma região alta daquele bairro, e que hoje o abastecimento ele é feito através de caminhão-pipa da DAI, né? Uhum. E tem que ter uma programação, e às vezes essa programação pode ter problema, até porque é uma área que às vezes, se chove, por exemplo, o caminhão não consegue chegar para fazer esse abastecimento. E eu vi que ele não está hoje sendo contemplado neste momento, nesta parte. Como nós temos investimento, aí é tudo investimento do dinheiro da DAI, né? Eu faço duas perguntas. Primeiro, nesses pequenos pontos que ainda estão fora desse atendimento, que tem tudo a ver com o plano diretor, porque são áreas ainda de crescimento, que são áreas que o pessoal, apesar de ser chácaras, muitas ainda estão se transformando em chácaras, então com certeza a gente vai ter um desenvolvimento ainda nessa região Rio Acima, Champirra, Mato Dentro, Vivenda. É uma região carente, como você disse, são áreas rurais que ficaram no passado a haver navios em relação a investimento, e agora esses investimentos estão chegando, como o asfalto, super importante, a água e o esgoto. Então eu faço duas perguntas, Du. Primeiro, se esses pequenos pontos podem ser ainda atendidos de alguma forma, e se esses lugares que hoje estão demandando, já com esse investimento público, se tem loteamentos privados que vão participar também nesse investimento, porque em algumas dessas áreas pode ter loteamentos privados que serão beneficiados por esse atendimento, né, pela chegada da rede água e esgoto. Se há essa conversa, essa parceria para que possa ter investimento, primeiro se tem, né? Se tem terreno, se tem área nova, se isso vai ser contemplado também através de uma parceria com a DAI.
Essa colocação da Mato Dentro, Champirra, Rio Acima, eu vou fazer, porque não faz parte desses investimentos, mas eles estão no IN 29, já assinado por nós, eu complemento daqui a pouco para você. O DAI sempre conseguiu, ao longo desses últimos anos, fazer algumas parcerias com a iniciativa privada, até porque, e a última agora foi feita o ano passado, em relação a alguns investidores e empreendedores para o Vetor Oeste, onde eles estão fazendo a adutora e levando, até porque nós precisamos reforçar pelos aqueles que já moram nesses locais e também porque novos investimentos estarão acontecendo. Então, é importante que se faça isso. E isso nos ajuda muito, isso tem nos ajudado. Nós estamos numa discussão, inclusive, de algumas obras e de algumas parcerias para a própria região do Castanho, que eu acabei de dizer agora de pouco. Se nós pudermos até não usar o financiamento, transferi-lo para uma outra obra e ter o particular colaborando conosco, é sempre um caminho muito, muito interessante que nós fazemos. Mas eu vou fazer uma inversão em função da sua pergunta e vou falar agora do IN 29, que nós tivemos a oportunidade, juntamente com o prefeito Luiz Fernando Machado, estar assinando com a presidência da República 59.625.000 reais. Nós fomos a Brasília, fizemos essas assinaturas e nós dividimos esses investimentos aqui em algumas obras que nós chamamos muito importante. Expansão do sistema de esgotamento sanitário na região do Champirra e Mato Dentro, né? Então, nós estamos falando de uma obra de 21 milhões aproximadamente. O projeto executivo já está, com a execução do projeto executivo, serviço preliminar, rede coletora, coletores, ligações prediais, ações de preservação ambiental e um trabalho social e de contingência. Então, dentro dessa situação, que é o IN 29, nós temos região do Champirra, esgoto, obras de esgoto, 12 milhões e 900. 11 quilômetros de interceptores, veja, é um interceptor bastante considerável, porque ele sai da região do Jundiaí-Mirim, pegando o Mato Dentro e chegando até a parte de cima, 16 quilômetros de redes coletoras, justamente para poder atender basicamente esse interceptor, e tudo isso dentro de um contexto que obras também que nós deveremos estar iniciando no meados do ano que vem. Então, são obras, como você bem disse, que as pessoas há muitos anos pleiteavam, e eu disse no início, as pessoas foram morar nesses locais porque não tinha outra opção. E a DAI também foi caminhando, porque eu considero a nossa empresa um exemplo para o nosso país. Ela realmente conseguiu, nesses últimos anos, em função do trabalho feito, de um planejamento, conseguiu atingir muita coisa. E a cidade também cresceu dentro da área urbana, e ela cresceu sensivelmente, com edificações, etc. E tal. Então, nós também fomos remodelando as antigas redes de água, coletoras, esgoto, enfim, né? O segundo que eu tenho a apresentar aqui, eu falei do valor total do Champirra, acho que falei, né? Não, o total. Do Champirra, 12 milhões e 900. Do Mato Dentro, que é a primeira etapa, passa para o Mato Dentro chegando, é de 7 milhões e 200. 4 quilômetros de rede de interceptoras e 7 quilômetros de rede de coletoras, né? Então, você vai atender, por exemplo, aqui, Espelho d'Água, Maltone, São Jorge, Videira, Chácara Itamar, são todos esses que serão atendidos com a parte de esgoto. Deixa eu até reforçar aqui, por gentileza, em relação ao outro que eu falei, da parte do Champirra, você tem lá o loteamento Vivenda, Bem-TV, Santa Fé, Piemonte, Vale do Champirra, São Pedro, Recanto Florestal. Então, todas essas comunidades terão a oportunidade de estar recebendo, a partir de agora, o esgoto. Deixando novamente bastante claro que nós fazemos o interceptor e a adutora. No que diz respeito ao complemento de obras, no caso aqui esgoto do interceptor, dentro das redes coletoras, nós temos que discutir comunidade por comunidade. Algumas delas, inclusive, Cristiano, já têm redes secas, aguardando, a rede coletora seca, aguardando apenas o interceptor para poder fazer a ligação de esgoto. Então, isso também acontece. Algo muito importante desse financiamento também é a ampliação da nossa estação de tratamento de água em Anhangabaú, né? Independente de qualquer coisa, nós sabemos hoje que nós conseguimos tratar cerca de 1.800 litros por segundo. Nós vamos passar esse tratamento para 2,4, para 2.400 litros por segundo. Hoje, em média, nós tratamos 1.600 litros por segundo, que é a quantidade de água que nós vendemos, né? Então, nós estamos nos programando para isso.
E os investimentos a serem feitos lá são investimentos que nos darão tranquilidade para um crescimento populacional para os próximos 40, 50 anos. Nós vamos modernizar, nós vamos trocar os filtros, nós vamos estabelecer alguns processos mais modernos. Nós temos hoje, nós temos 3 análises por dia da água que nós distribuímos para toda a população. Nós temos uma água que é considerada de muita qualidade. Jundiaí realmente tem um porte e sempre pôde dar aos seus munícipes uma água de qualidade. Nós estamos objetivando mais qualidade ainda, dentro de tecnologias novas e dentro de uma condição de modernização da estação de tratamento de água. Hoje nós temos a nossa estação de tratamento, que é do Anhangabaú, que é responsável por 98%, 99% praticamente da água, e temos uma também no Eloy Chaves, né? Menor, que eu falo dela daqui a pouco, que inclusive de um projeto, de um mega projeto, um projeto que há muitos anos discutimos internamente, de novas represas e estação de água para o vetor oeste, no sentido de que nos próximos, e eu continuo insistindo que algumas situações, alguns governantes continuam, essa obra não terminar no meu mandato, é melhor eu não fazê-la. Eu acho que isso foram atos covardes, ou uma covardia pensar dessa maneira. Você tem que ter um planejamento para algumas obras, que comece, termina ou não no mandato de um determinado prefeito, de uma determinada questão, e dê continuidade, quantos anos for necessário para terminar. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. A ETA Anhangabaú, eu já falei da ampliação do tratamento, né? E também nós temos, nesse financiamento, ações de controles de perda. Perda é uma coisa muito sensível, né? Quando nós falamos de perda. Eu me lembro quando nós saímos da DAE em 2008, nós tínhamos pego uma empresa que tinha 44% de perdas e que nós entregamos com 36%, somando perda econômica, financeira e somando a perda física, né? A nossa perda agora chegou a mais de 46% novamente e nós estamos indo buscar o porquê. Então, esses investimentos que nós fazemos na troca de hidrômetros, em macromedidores, numa situação de você realmente ter um controle por telemetria, região por região, bairro a bairro, que quando, de repente, aquela região começa a receber um pouco mais de água, é porque existe um vazamento ou algum problema de monta maior, todo investimento que puder ser feito em perdas, ele é muito importante. E é uma ação que nós estamos fazendo, porque, normalmente, alguns municípios do estado de São Paulo chegam a ter perdas superiores a 50%. É um crime, né? Acreditamos que a nossa perda física, ela esteja hoje, e não é um dado que eu posso confirmar para vocês, mas é que nós estimamos, e eu disse que nós temos que ter um número concreto do que de fato acontece, a nossa perda física ela esteja girando em torno de uns 12% ainda. Então, significaria que a cada 100 litros, 12 não chegam nos nossos hidrômetros. O restante é perda. Então, se nós pudermos reduzir essa perda física, que é obrigação nossa, e chegar a níveis de países como Japão, Canadá, 3%, 4%, eu acho que seria um número bastante razoável. Nós vamos perseguir isso. Esse não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a longo prazo. Nós temos redes de água ainda, e redes antigas, que há redes de água que têm 60 anos, 70 anos, 50 anos, né? E que dentro de uma bitola ainda muito antiga, dentro de materiais usados. Então, nós temos que perseguir esse combate às perdas. E nós estamos investindo nisso 21,4 milhões com esse financiamento que nós fizemos do IN 29. E nós estamos mapeando a cidade inteira no sentido de fazer essas obras mesmo. Nós temos instalação de macromedidores, substituição de 60 mil hidrômetros. O nosso número de contas hoje, ele chega a 110 mil no total. Nós temos 110 mil unidades. Então, nós estamos trocando praticamente, pelo menos 60 mil, que é 50%. Um hidrômetro com mais de 5 anos de uso, ele não aponta corretamente aquilo que está sendo gasto. A empresa tem uma perda nisso, né? Então, nós pretendemos substituir. A atualização do nosso cadastro comercial, que nós vamos ter um cadastro reavaliado todo ano, porque as pessoas mudam, nós temos muitas pessoas que têm aluguel de imóveis, casas, enfim, que nós precisamos atualizar, né? E são ações muito importantes que, para nós, vão trazer
uma economia na distribuição de água e também podemos chegar mais próximo e discutir com a comunidade, né, aquilo que eles entendem que possa ser bom para eles, e nós temos uma tarifa bastante razoável em Jundiaí em relação à água. Eu não trouxe comparativos aqui, mas posso enviar para vocês depois, em relação à Sanasa ou à própria Sabesp, né, a nossa água ela é mais em conta. Isso nos deixa bastante tranquilo e muito satisfeitos em poder não onerar, no caso específico, com a água, essa conta, porque nós sabemos que nos dias atuais, principalmente, a situação é bastante difícil. E dentro desse projeto do IN 29 também, veio uma situação muito importante para nós, que são os projetos das 3 novas represas que nós vamos fazer no Vetor Oeste, uma delas já desapropriada, outras 2 que nós estamos tratando, e também do projeto da estação de tratamento de água. O Vetor Oeste deve ter uma população aproximada, eu não quero dizer, mas de 140 mil pessoas hoje nós estamos falando aproximadamente nisso, né? Então, levar a água do Anhangabaú para lá, como nós fazemos, com o custo de energia elétrica, não é um custo pequeno. Então, se nós pudermos ter água lá, hoje nós temos cerca de 300 litros por segundo na região, na Serra do Japi, no córrego Ribeirão, que nós não utilizamos essa água hoje. Essa água corre para o rio Jundiaí e vai abaixo, para Itupeva, Cabiruva, enfim, né, para aquela região. Utilizarmos dessa água vai ser muito importante, porque essa água é uma água de excelente qualidade. Até o tratamento dela vai ser mais simples. Então, nesse instante agora, é cuidar para que nos próximos anos possamos nos utilizar dessa água, ter esse represamento, fazer esse tratamento e distribuir mais próximos mesmo dentro do Vetor Oeste, que é um vetor também não só de crescimento residencial, mas também industrial. Então, nós sabemos muito bem que uma empresa pode definir a sua vinda não à cidade por os seus índices, e os nossos índices de saneamento são bons. Melhorando-os, vai ficar melhor ainda, né? Então, esse é um projeto que nós já estamos tirando do papel, vamos caminhar junto com vocês para poder mostrar. Nós temos 3 represas, a da Rio das Pedras, a represa Cachoeira e a Ermida, né? E a estação que será feita no próprio Eloy Chaves. Então, são apontamentos muito importantes. Nós estamos falando numa obra, todo esse conjunto de obras, em aproximadamente de 250 a 300 milhões de reais. A DAI não teria cacife para fazer isso a curto prazo ou médio. Então, será necessário estabelecer um financiamento ou um propósito onde possamos ter talvez uma parceria público-privado ou alguma coisa que possa estar girando nesse sentido para nos ajudar a construir. Mas eu entendo, sim, que ter uma obra dessa pronta nos próximos 6, 8 anos será muito importante para a população. Eu acho que será algo de muita importância. Mais uma consideração. Fique à vontade. Esses investimentos, nós até citamos aqui no nosso início, nossa fala, né, que estava próximo de 200 a 300 milhões para que a gente pudesse ter novos reservatórios e um tratamento de água mais moderno e mais próximo também da região. Então, isso é claro que o plano diretor hoje demonstra que a área de ampliação de crescimento continua ainda para aquela região do Vetor Oeste. Isso acho que é notório, né? Talvez seja esse o estudo. Eu acho que esse é o grande link hoje que nós podemos falar entre DAI e plano diretor. A área, me parece que já está até preparada para receber essa represa e essa estação de tratamento. A pergunta que eu faço é um projeto a médio prazo. Sim. Né? Como que a gente pode garantir para o munícipe que realmente essa estrutura fique de pé até o final desse mandato e que continue na sequência? Porque é um investimento alto, sim, mas que é necessário. O Jundiaí deixou de fazer muitos investimentos já, porque eram altos e não tínhamos caixas para poder produzir o investimento. Sim. E a gente, às vezes, se coloca aí nessa condição de falar, a gente vai deixar de fazer pequenas obras emergenciais, ou nós vamos daqui para frente criar realmente uma cidade mais próspera no futuro, criando obras que são significativas, como a DAI foi lá atrás, como a represa foi lá atrás, enfim, o histórico aí da
da DAI já nos dá essa perspectiva. Então, assim, qual é a visão hoje dentro dessa discussão, a garantia para que a gente possa realmente ter essa obra feita numa região onde que ela mesmo consome já, porque pelo que eu entendo, essa região já está sofrendo com não falta de água, mas que ela será uma região atingida se isso não for pensado. Em primeiro lugar, vamos deixar claro uma situação. Nenhum investimento do Vetor Oeste... Até quero antes lembrar o seguinte, nós estamos falando do Vetor Oeste, mas essas suas colocações servem também para a região do Castanho, Santa Gertrudes, que também é um vetor de crescimento que você consegue chegar até a área do CDP, lá onde você tem um vetor de crescimento ainda bastante interessante. Mas dentro dessa sua colocação, vamos registrar que tudo que nós autorizamos e que nós damos diretrizes, seja no Vetor Oeste ou em qualquer outro lugar que nós possamos fazê-lo, nós só o fazemos e autorizamos se nós tivermos certeza que aquele crescimento não vai atrapalhar a distribuição de água ou a coleta de esgoto. Se for atrapalhar, nós não fazemos. É até por isso que, agora de pouco, nós citamos que nós conseguimos, juntamente a alguns investidores, empreendedores, que eles nos ajudem, que eles construam essas adutoras e eles possam nos ajudar a levar. Porque, se não for assim também, nós estamos tratando de um projeto agora para uma tranquilidade maior e que estamos pensando em 30, 40 anos para frente mesmo. É isso. E até porque, eu acho que é um legado muito interessante que, qual cidade que hoje trata cerca de 1.600 litros por segundo, pode desprezar esses 300 litros que hoje estão indo rio abaixo, que nós não conseguimos fazer o armazenamento dessa água. Eu acho que esse detalhe. É que foi tantas coisas aconteceram na DAI, importantes como aconteceram nesses últimos anos, que agora também você, dentro do histórico, daquilo que você conseguindo chegar a 100% praticamente de toda a água e com todo o esgoto, você tem que planejar um pouco mais à frente, e é isso que nós vamos fazer. Então, independente de ter a tranquilidade de só aprovar aquilo onde nós possamos atender, nós vamos correr um pouco com isso também nesse sentido. E tenho a certeza absoluta que daqui a alguns anos esse vetor será abastecido apenas por essa água, e se for necessário o crescimento e trazer um pouco ainda da ETA em Engabaú, será muito pouco. Eu acho que nós vamos ter condição de fazer uma extração de tratamento de água lá, uma ETA de pelo menos 300 litros por segundo ou 400 litros por segundo. Vamos fundamentar que aquela região possa ser atendida por eles mesmos. E as pequenas obras, como você disse, eu acho que essas sim, essas não podem deixar de ser feitas. E elas, às vezes, não, na nossa opinião, não devem sair de financiamentos que venham. Os financiamentos devem ser para as obras grandes. As pequenas, nós entendemos que dentro daquele percentual que nos cabe, dentro do nosso orçamento, da nossa LOA, ela pode ser concretizada. E essa é uma discussão muito grande com a agência reguladora, com a ARES, né? Pedir para a ARES um determinado percentual. Não, nós estamos objetivando fazer e mostrar a ARES que nós fazemos, né? Até porque reajuste de água, nós tivemos esse último ano 2,6%. O objetivo não é reajustar a água ao ponto de ficar difícil a população. Não, o importante é fazer o investimento e trazer o retorno. Quanto mais água você puder vender, mais fácil fica você não fazer o aumento tarifário e fica mais fácil você fazer o orçamento da própria empresa. É nesse sentido que nós vamos caminhar. Tá? Ok? Então, vamos lá. Um outro financiamento que nós conseguimos também, que é a fundo perdido, é com o FEHIDRO, né? Então, nós vamos, além daqueles 60 mil hidrômetros, nós temos mais 15 mil hidrômetros aqui para trocar. Então, nos 60 nós vamos para 75 mil hidrômetros, do nosso parque de 110 mil, e também que nos leva a ter, em alguns instantes, alguns bairros serão beneficiados com isso, são vários, né? Aqui nós temos Vila Savieto, Vila São João Batista, Vila Santana, Vila Rica, Vila Palma, Vila Liberdade, Vila Joana, Vila Guilherme, Grafe, Jardim Fepaz, enfim, nós temos aqui vários bairros que serão beneficiados e que nós vamos chegar. Quando nós falamos em trocar hidrômetros, quando nós falamos de macromedidores, quando nós falamos de fazer algumas obras, nós também falamos na pressão da água. Nós temos alguns bairros hoje que nem sempre nós conseguimos chegar com a pressão adequada, né?
E isso é um complicador muito grande, até porque quando você faz o corte, porque você teve uma adutora estourada, até chegar água nesse local, esse também está dentro do nosso plano de investimento, está dentro de um contexto de monta maior. Essas seriam as obras que nós estaríamos falando nesse instante, e nós também estamos atrás de um outro financiamento, que foi chamado de IN07, já mudou para IN22, e na última conversa que nós tivemos com o Ministério das Cidades, dentro das dificuldades que o país hoje passa, nós temos muitos poucos municípios que conseguem hoje, têm capacidade de endividamento. E também empresas de saneamento. Nós temos muitas empresas que pleiteiam, mas não conseguem. Os nossos índices, nesses últimos 1 ano e meio, até em função, vocês devem acompanhar as nossas auditorias, as nossas publicações em jornais, está no portal da própria DAI. Aliás, nós criamos o portal ano passado, e acho que as pessoas usufruem muito pouco do portal da transparência, porque tudo que nós temos colocado no nosso portal, até para que as pessoas possam argumentar, possam discutir, possam saber, possam querer saber mais, enfim, né? E esse é um contexto muito interessante. Então, estamos deixando esses projetos, que são projetos que complementam todos esses outros que nós estamos falando agora, para que nós tenhamos realmente a condição de colocar a DAI num plano de excelência nacional, né? Então, nós estamos tratando, eu não quero criar uma situação aí de antes que ele possa caminhar, mas o que quer dizer, nós estamos de olho nisso. Nós vamos ter eleições agora, teremos um presidente novo, mas todas as plataformas, eu não sei se vocês têm acompanhado, de todos os candidatos a presidente, sem exceção, a plataforma número 1 é saneamento. Então, se é saneamento, nós temos que estar preparados para ir buscar esses recursos. Nós temos que ter capacidade de endividamento para ir buscar esses recursos, né? Então, eu incluo até esse projeto do Vetor Oeste, se realmente tiver recursos em abundância ou sobrando dentro de um contexto, até pleitear para isso. Acho que nós temos obrigação. E quem não tem, hoje eu não falo nem mais em projeto básico, nós falamos em projetos executivos. Quem não tem projetos executivos prontos, que você possa mostrar, e que ainda acho que está no tempo de, vou deixar, vou fazer, fica para trás. Fica para trás e o recurso acaba não sendo utilizado. É nisso que nós não queremos pecar, e é nisso que nós estamos caminhando. Então, nós temos algumas coisas, por exemplo, no IN07, como esgotamento sanitário do bairro da Roseira, Vale dos Sebrantes, que fica lá na estrada de Tu, Portão do Castanho, o Jardim Tantarela, Bom Jardim. Então, são coisas importantes que a gente entende que nós temos que caminhar também, né? Por exemplo, o Bom Jardim é um bairro enorme, é tudo longe, é tudo distante, né? Se você não enfrenta e não chega. Então, nós estamos preparados também, senhores vereadores, para poder, efetivamente, caso haja... Nós sabemos que o país passa dificuldades, que o orçamento já entra com não sei quantos bilhões devedor já no dia 1º de janeiro de 2019, mas nós teremos, o governo federal terá, provavelmente, capacidade de investimento. E é nesse sentido que nós estamos nos preparando e nós estamos fazendo com que nós possamos nos preparar para estar aptos a, quem sabe, receber e falar desses assuntos. Eu acho que, dentro de uma síntese muito clara, né, para os próximos anos, nós falamos de alguns valores aí que, se somados todos eles, e volto a frisar, 250, 300 milhões estariam só no Vetor Oeste em função das novas represas e da nova estação de tratamento. Nós estamos girando aí numa possibilidade dos próximos 2, 6, 8 anos fazer investimentos em torno de 560 a 600 milhões, que deixaria, refato, a nossa cidade, de fato, contemplada por um planejamento, e isto entra, lógico, o plano diretor, para que nós possamos estar à vontade de autorizar o crescimento, onde assim entenda o plano diretor que seja necessário. Quero lembrá-los também que nós estamos terminando uma obra agora na represa de acumulação, que é a obra do vertedouro, uma obra de R$ 1,5 milhão de reais,
onde nós estamos aumentando a capacidade da nossa represa, que é de 8,3 bilhões para 9,3 bilhões. Estamos aumentando em 1 bilhão de litros a nossa capacidade de reservação. Nós estamos aumentando 12% da nossa capacidade de reservação. E como isso é importante, como de fato isso é significativo. Significativo ao ponto de nós estarmos tendo um feedback, um retorno disso, que é importante sim, mas o importante também é o uso racional, né? Nós não podemos abrir mão de campanhas do uso racional de água. Ah, mas a água, a DAI não fatura em cima da venda da água, sim, mas o uso racional ele é muito importante. E nós ainda enfrentamos, que é algo que eu acho que a área pública, de uma maneira geral, né, nós temos que juntar executivo, legislativo, judiciário. É inconcebível ainda que a gente encontre e veja calçadas sendo lavadas com água. Nós encontramos carros sendo lavados, às vezes nem com aquela mangueira que aperta e para, com aquela mangueira contínua. Então, nós temos algumas situações que nós deveríamos refletir, mas nós estamos insistindo. Eu acho que é a educação que entra junto às escolas, uma formatação de um outro paradigma para que as crianças mesmo, e elas são cobradoras disso, eu sinto com os meus netos em casa hoje, seja no risco reciclável, seja na utilização da água. Eu acho que esse é um processo muito interessante, que nós devíamos nos unir para sempre estar batendo. Eu acho que e o DAI tem feito isso, tem recebido as escolas semanalmente, todos os dias úteis, para conversar com escolas particulares, escolas públicas, mostrando esses projetos que nós temos, né? E um último detalhe, que é um detalhe que nós também estamos agindo de praticamente um ano e 2 meses para cá, nós localizamos todas as nossas nascentes. Nós temos hoje cerca de 1.700 nascentes a cuidar delas. Esse é um projeto contínuo. Se nós achamos que o projeto das nascentes é um projeto contínuo, ele tem que ser e tem que ser feito de uma maneira muito clara. Nós estamos colocando e reservando recursos para isso, né? Também os nossos reflorestamentos. Nós temos algumas empresas estrangeiras, multinacionais, e as empresas nacionais também, que entendem, sim, que isso pode ser muito importante, e nós estamos caminhando com elas dentro de um sentido. Entendo até que esse foi um assunto sempre relevado a uma segunda importância, e entendo que ele é o mais importante de todos, daqueles que nós tocamos e falamos nesse instante. Isto, sim, nos cabe a DAI, vocês estão vendo e poderão formatar dentro do nosso orçamento, que nós vamos bater também bastante nessa tecla. Inicialmente, é isso que eu tenho a dizer para vocês, e fico à disposição. Obrigado, Eduardo. Antes de eu abrir a palavra aos vereadores, a nossa preocupação aqui, Eduardo, foi exatamente de tentar entender aquilo que a DAI está fazendo junto a essa revisão, né? Então, reforço aqui uma pergunta. Hoje, a DAI está integrada, participando efetivamente desta revisão junto à Secretaria de Planejamento? Porque, volto a dizer que a água, para nós, é o grande objetivo de uma nação com qualidade de vida, água e esgoto. Então, a nossa preocupação é essa, se ela está hoje integrada dentro dessa primeira discussão do plano diretor. Sim, nós já fizemos essa apresentação. Aliás, nós fizemos uma apresentação geral, num primeiro plano, uma das reuniões de plataforma. O Sinésio e a sua equipe, eles estavam lá. Eles têm conhecimento de todo esse contexto. Inclusive, eu volto a frisar, o pessoal de regularização fundiária, para que possamos andar em conjunto com tudo, na aprovação. Toda aprovação de um projeto passa pela Prefeitura, recebe diretrizes da DAI, nós arquivamos a nossa parte para... Enfim, existe, nós estamos caminhando juntos, sim, e eu acho que esse é o objetivo. Nós estamos falando, no caso da DAI, nós estamos falando num planejamento para, no mínimo, 40 anos. É o que nós estamos conseguindo fazer. Passando aqui a palavra aos vereadores, o vereador Douglas Medeiros gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Bom dia. Bom dia, Douglas. Primeiramente, muito obrigado, Edu, pelo trabalho que você vem desenvolvendo há tantos anos, se colocando à disposição do poder público, trazendo todo o seu conhecimento de gestão
que tem comprovado o êxito na iniciativa privada, é um vencedor e que permanece conosco aí, colocando à disposição todo o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Tem uma questão importante, que nós sabemos que o abastecimento de água de Jundiaí, ele depende principalmente dos recursos hídricos da bacia do rio Jundiaí-Mirim. E ainda assim é necessária a captação complementar do rio Atibaia, por meio de bombeamento, para suprir as demandas do município. Alguns estudos realizados na bacia do rio Jundiaí-Mirim pelo Instituto Agronômico de Campinas apontam baixa cobertura florestal nas nascentes e nos cursos d'água. E diversas nascentes secaram, e também a existência de lançamento de esgotos e outras cargas poluidoras, que, além disso, a ocupação irregular do solo. A bacia do rio Jundiaí abrange também os municípios de Campo Limpo Paulista, Jarinu, que estão sujeitas a outras formas de gestão de uso de solo e ocupação do solo também. E a partir desse cenário, quais são as estratégias do DAI, da Prefeitura, para garantir a segurança hídrica de Jundiaí, já que o sistema de abastecimento atual demonstra essa dependência das águas do rio Atibaia, e também nós temos a nossa principal microbacia do abastecimento hídrico com esses problemas ambientais levantados pelo Instituto de Campinas. Outro questionamento: qual a capacidade de carga populacional e industrial de Jundiaí em relação à segurança hídrica? Porque nós estamos falando do plano diretor, ele não é uma política de governo, é uma política de Estado, onde nós planejamos o município a médio e longo prazo. Então, diante disso, qual a capacidade, que vocês têm hoje, essa leitura de como que está o cenário em relação a isso tudo? Sem a captação complementar das águas do rio Atibaia, Jundiaí possui autonomia hídrica? É outro questionamento. Em situação de emergência, de desabastecimento, quais são as estratégias do DAI para o município? E concluindo, como você já tinha mencionado em relação ao consumo racional, quais são os programas atualmente existentes de incentivo ao consumo racional e consciente dos recursos hídricos por parte da população e também do setor industrial, comercial e agrícola? Veja, vamos começar pela nossa bacia do rio Jundiaí-Mirim, Eu reforço que ela é responsável por 85% do nosso consumo, e quando nós chegamos à época da seca, ela não chega a 15%, 20%, 25%. A outorga que o prefeito Luiz Fernando Machado conseguiu renovar, que tinha vencido em 2016, foi renovada em 2017, então nós temos essa outorga por 10 anos. Então nós estamos falando do Complexo Cantareira, a água que nós puxamos do rio Atibaia e na cidade de Itatiba, e que nos dá a condição de poder fazer a reservação com o intuito de realmente abastecer a cidade de uma forma muito ampla. Nós não teremos dificuldades para abastecer, a não ser que nós tenhamos aí uma crise hídrica muito violenta, mas nós não teremos dificuldades. Eu creio que dentro desse uso, do uso racional, daquilo que tem constituído, até porque, respondendo tudo ao mesmo tempo, me permita, vereador, o uso racional, nós estamos sentindo que nos programas que nós fazemos de comunicação, nós temos um retorno. As pessoas estão preocupadas. Até para pagar uma conta mais baixa, dentro do consumo de 10 metros cúbicos ou 15, ela consegue pagar uma conta mais em conta, mais baixa, então fica melhor para ela, e mesmo porque existe um contexto educacional que realmente isso atinge. Mas, por um outro lado, nós também fizemos e separamos todas as nossas vertentes possíveis, por exemplo, do rio Guapeva, da região do Guapeva. Nós separamos isso dentro de um contexto maior, justamente para estar em contato com o reflorestamento, as nascentes, trazer a iniciativa privada junto,
e alçado isso aos municípios vizinhos. Nós temos, e nós discutimos isso, inclusive temos discutido muito isso com o Ministério Público também, que não adianta só Jundiaí fazer o seu papel ou cumprir. Nós temos que estar de olho, realmente, porque esse complexo, isso é uma coisa muito complexa, seja através de Jarinu, Várzea, Campo Limpo. Por exemplo, Várzea Paulista hoje tem abastecido a cidade com água do rio Jundiaí. Então, talvez o rio Jundiaí seja para nós, futuramente, também a água que será tratada e distribuída. Pelo menos eu entendo que é esse, até porque, no caso de Indaiatuba, esse processo de reclassificação do rio Jundiaí, que foi de 4 para 3, foi para atendimento também em Indaiatuba, que eles vão passar a usar essa água numa estação de tratamento que eles estão terminando agora, numa reservação que eles estão terminando agora, e para poder utilizar essa água do rio Jundiaí, como o Várzea já o faz. Então, é um contexto assim, muito interessante e aberto, Douglas. Eu posso até trazer alguns pormenores para vocês depois, trazer esse estudo hídrico, mas dentro do que você falou, o que nos preocupa mesmo, e esse é um estudo do PCJ, eu faço questão absoluta de enviar para vocês aqui, nós estamos perdendo a nossa capacidade hídrica. Nós estamos perdendo, já faz alguns anos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu acho que essa é a condição de nós enxergarmos, e vou trazer para vocês estão discutindo o plano diretor agora, porque nós não podemos perder mais capacidade hídrica. E não é só porque as nascentes ou do reflorestamento. Nós temos que ter cuidado onde nós vamos crescer e por que nós vamos crescer, de que maneira nós vamos crescer. Hoje a tecnologia nos indica várias maneiras de proteção e, às vezes, nós não conseguimos fazer, até porque os nossos empreendimentos não comportam. Mas já chegou um momento, e se nós queremos enxergar 30, 40 anos para frente, Douglas, nós temos que pensar em tudo isso que você falou, e nós temos feito. Eu não sei se eu consegui responder a todas, mas se quiser, mas eu acho que dentro de uma síntese, eu acho que eu procurei responder. Convido para fazer uso da fala o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, Cristiano. Acho que os números que são levantados, né, em relação ao saneamento na nossa cidade, queria desde já parabenizar o Eduardo pela explanação também e a forma que conduz com seriedade essa questão do saneamento no nosso município. Ele que no passado já esteve à frente dessa importante departamento e novamente hoje, e com toda a sua experiência em administração, tem trazido e mantido esses resultados e aumentado esses índices, que sem dúvida no âmbito nacional chega a ser até invejável para os outros municípios. Embora são recursos, principalmente os hídricos aí, escassos, né, se não tomarmos os cuidados. Sabemos da ação que teve em relação às nossas nascentes, inclusive foi até questionado recentemente de uma delas ali no Morada das Vinhas, que tinha uma obra de pavimentação e o pessoal estava preocupado com a canalização daquela nascente. Na verdade, o projeto já previa, inclusive ele foi feito junto com a DAI, sim, prevendo essa manutenção naquele manancial, que é realmente muito importante para aquela região. Foi falado um pouco em relação à regularização, né, fundiária. Eu acho que é algo que, nesse contexto agora, a discussão junto à mudança do plano diretor, para que possamos também trazer soluções para esses loteamentos irregulares do nosso município, mas com toda a preocupação em relação aí, principalmente a áreas de mananciais. Eu cito aqui, Eduardo, principalmente uma área já ocupada há muito tempo, que é a região do Tarumã. Na verdade, ela é uma área de manancial e as pessoas hoje têm dificuldade de regularizar certos comércios ali, em função disso. Eu acho que precisamos fazer uma adequação na lei para que não prejudique, lógico, a questão dos nossos mananciais, mas é uma área já ocupada residencialmente. Então, ela precisa passar por uma reformulação em relação ao plano diretor que permita, inclusive, as pessoas que têm ali
o cabeleireiro, que hoje não pode se instalar em função da lei não permitir, né, em questão de estar localizado no manancial. Então, por isso que o questionamento, quando se fala, a DAI participa junto, ativamente, do planejamento nessa discussão do novo plano diretor, acho que é importantíssimo para que a gente avance, né, dê condições, inclusive, das pessoas fazendo essa regularização fundiária, a regularização dos seus comércios em áreas de mananciais, desde que não haja prejuízo, mas principalmente que a gente possa dar condições efetivas das pessoas de uma forma legal exercer essas funções, principalmente nos bairros, né? Haja vista aí que a movimentação da economia acontece e principalmente nos bairros, para que ela também não seja penalizada pela não proximidades de áreas comerciais dentro do próprio loteamento. E a questão do uso racional aí, eu acho é fundamental essa discussão, e principalmente do reuso da água. Eu acho que o poder público poderia investir muito mais quando faz construções novas de escolas, de unidades básicas, já fazer essa preocupação de fazer o reuso, da captação dessas águas aí, que para o poder público, eu acho que dá o exemplo do reuso da água no nosso município. Eu não vejo uma ação efetiva nesse contexto, que é a questão do reuso da água, principalmente em unidades escolares, que nós temos aí uma área grande de captação de águas de chuva, que a gente poderia estar utilizando muito no sistema de racionamento de água no nosso município. Então, eu acho que essa discussão que hoje, através dessa comissão, que foi criada com esse intuito, de trazer e principalmente no momento de discussão do plano diretor, ampliar essa discussão, principalmente a questão aí territorial das distribuições, dos zoneamentos, a questão do transporte, a questão dos recursos hídricos do nosso município, o saneamento. Isso é tudo um contexto macro que nós podemos fazer e principalmente planejar. Felizmente a nossa cidade tem feito isso. A qualidade de vida que o município de Jundiaí tem hoje é justamente em função dessas ações que aconteceram. E mais do que nunca, a nossa participação no processo de hoje vai garantir essa qualidade de vida para os próximos anos na nossa cidade, e principalmente em relação à questão de saneamento, que Jundiaí, volto a dizer, sempre teve um destaque em relação a isso, e esperamos sim que futuramente tenhamos não só o 100% de tratamento hoje do esgoto coletado, mas também o 100% de atendimento, principalmente nas áreas mais distantes, que a própria topografia hoje não facilita esse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, olha, Marcelo, você falou alguns assuntos importantíssos. Primeiro, eu queria lembrar só uma questãozinha de ordem, perdão, eu estava esquecendo a questão de perdas que nós temos no nosso município. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho disso também. Tá. Você tocou em alguns assuntos aí muito importantes. Eu me lembro que em 2005, em janeiro de 2005, quando nós assumimos a DAI, eu fui até o Instituto Trata Brasil, uma reunião logo em janeiro, e perguntei, eu não entendo, uma cidade como Jundiaí, que há anos faz, os investimentos que faz, que tem um bom tratamento de água, que tem algumas situações, por que nós somos a 44ª do país? Por que nós não conseguimos melhorar os nossos índices? E o Instituto Trata Brasil nos fez algumas colocações que, naqueles 4 anos, nós fizemos, fomos atuantes, fomos firmes, trocas de redes antigas, uma série de coisas que nós acabamos fazendo. Acabamos terminando 2008 em primeiro lugar. Não era, ninguém poderia imaginar isso, né? É uma coisa que... Mas terminamos em primeiro lugar em 2008. Foi uma surpresa para todos nós, uma surpresa muito, muito boa. Nós estamos em 16º, ou 17º, assim. Nós pretendemos voltar para o top 10 com essas ações. Por exemplo, falando um pouco de escola, Marcelo, nós temos as escolas, as unidades básicas de saúde, a Câmara Municipal, eles são isentos, eles não pagam água, não pagam o esgoto, né? Então, o que nós estamos? Nós estamos fazendo uma intervenção em todas as escolas, porque nós
começamos a verificar que determinada escola gastava tantos mil litros por mês, sendo que tinha X alunos. Espera um pouquinho, e nós estamos conseguindo diminuir muito essas isenções. Quer dizer, é esse o trabalho, é o trabalho do reuso de água que nós podemos fazer em cima, por exemplo, das trocas das descargas, daquelas torneiras que não são mais de pressão, apenas de apertar. Eu acho que nós, em Jundiaí, em função da condição que nós temos de saneamento, Cristiano, nós temos que objetivar justamente isso, Marcelo, e buscar essas soluções que nos dão, não só pela diminuição de perdas, com ações concretas, por exemplo, passando, como nós estamos passando hoje, né, Marcelo? Ainda faltam 30 quilômetros, as redes de águas que normalmente ficavam junto com as redes de esgoto no meio da rua, para a calçada. Então, nós já fizemos agora recentemente, por exemplo, na Vila Esperança, que você não tem... O passeio ele fica muito mais leve, o uso de pessoas, eventualmente um carro ou outro que entra na garagem, mas a rua em si são os ônibus, caminhões, enfim, você tem. Então, nós temos algumas ações concretas nisso. Mas eu diria para você, Marcelo, que o nosso objetivo, em alguns bairros, já para 2020, é estabelecer perdas físicas abaixo de 4%. É esse o objetivo. É para isso que estamos trocando os hidrômetros, colocando os macromedidores, realmente entrando dentro daqueles bairros onde existe uma tubulação mais nova de chegada d'água. O nosso objetivo é esse. Ajudamos a todos. E ajudamos também o orçamento da empresa. Não sei se respondi a tudo, mas acho que sim, né? Muito obrigado, Eduardo. Caminhando aqui para o final da nossa reunião, queria agradecer ao público que nos acompanhou pelas redes sociais, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook. O vereador Valdeci quer fazer alguma consideração? Bom dia a todos. E quero agradecer aqui ao Eduardo Palhares por estar conosco nessa casa hoje e, mais uma vez, trazendo para nós assim um esclarecimento, o qual vem fazendo já em toda a tua gestão ali de diretor-presidente do DAI. E eu sim, me sinto muito feliz em ter essas notícias que o senhor já passou para nós algumas vezes, como eu já falei, e hoje está reafirmando isso para nós. Então, eu conheço um pouco da Sabesp, empresas vizinhas que tem a Sabesp, e conheço um pouco também da Sanasa, né? Município vizinho de Campinas que tem a Sanasa. Então, o que eu tenho a falar? O nosso DAI está de parabéns. E com isso quero parabenizar o senhor, que o senhor está à frente desse trabalho. Eu vejo o bom trabalho que o senhor tem feito juntamente com a sua equipe. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Eu queria registrar aqui, de forma assim, muito clara, que esses anos todos de trabalho, os nossos servidores, eles têm uma linha de frente, seja por que for, seja na manutenção, seja em obras, em planejamento. Nós temos uma grande equipe na DAI, uma equipe que tem absolutamente focada dentro de um contexto do crescimento da cidade. Então, é importante ter o nível de servidores que nós temos na DAI. Isso nos ajuda muito, vereador. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Eduardo Palhares por aceitar o convite e participar dessa reunião aberta conosco, toda a sua equipe presente também. Queria registrar e agradecer também a presença aqui dos nobres vereadores, Valdeci, Hilário Mateus, ao Paulo Astarra, ao Douglas Medeiros, ao Marcelo Gastaldo, puxar a orelha aqui dos vereadores que fazem parte da comissão que não puderam estar aqui presente hoje, com certeza com os seus motivos, mas a importância de todos aqui hoje nesse debate engrandeceria ainda mais essa nossa reunião. Esta é a segunda reunião aberta da Comissão Especial do Plano Diretor. Já temos uma agenda para a terceira reunião aberta da Comissão Especial com o gestor de mobilidade urbana, o senhor Silvestre Ribeiro, que acontecerá na próxima quarta-feira, no dia 24. Então, todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo site, pelo YouTube e pela TV Câmara, que compareçam, que possam participar dessa reunião. Qualquer sugestão, crítica, que encaminhe, novamente reforço, encaminhe ao e-mail dos vereadores para que a comissão possa, então, debater essas sugestões. Então, desta forma, não tendo mais fala, declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado.